Me sinto burra. Como diminuir essa sensação? Olha, eu vou te falar que eu tive, durante aí bom período da minha vida, a sensação de que eu não era burro, né? E aqui a gente poderia entender como burro, sei lá, uma palavra, pessoa desprovida de conhecimento, né? Ignorante, ou seja, que ignora parte do conhecimento. Cara, eu tô ficando careca mesmo, velho, a galera tem razão. E assim, quando eu percebi que eu tinha dificuldade em alguns temas e resolvi correr atrás desses temas, foi uma grande revolução, porque pelo menos eu consegui reconhecer o tamanho da minha ignorância. Você conhece o efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger diz que eu tô olhando torto pro lado porque eu dormi mal, tá? Tô no lado do pescoço ferrado aqui, dormi meio torto. O efeito Dunning-Kruger é um estudo feito por dois psicólogos, o Dunning e o Kruger, acho que eram de Harvard, se eu não me engano, na década de 2000, se eu não me engano também. E eles desenharam um estudo que envolvia basicamente desenvolver algumas perguntas sobre alguns temas específicos. Deixa eu puxar mais perto aqui. Desenvolver algumas perguntas sobre uns temas específicos e, baseado nessas perguntas, eles saíam trocar uma ideia com uma galera daquela área, né? Então eles perguntavam para um pessoal que começou a estudar aquilo há pouco tempo e um pessoal que estudou aquilo já há bastante tempo e era especialista, tinha doutorado, era professor, pesquisador e tal na área. O que eles perceberam? Eles perceberam que quando a pessoa relatava que ela achava, tipo, a pessoa falava, eu acho que eu não sei muito desse tema, acho que eu não manjo muito desse tema. Quando a pessoa preenchia um determinado tipo de questionário lá que rastreava o quanto a pessoa de fato sabe daquele tema, a pessoa ia bem. A pessoa ia bem. Agora, quando a pessoa falava assim, eu sei tudo desse tema, eu já domino isso daí já está na ponta da língua. A pessoa fazia o questionário, a pessoa não sabia muita coisa. Então, se você já tem uma ideia de que talvez você não tenha tanto conhecimento em alguma área, parabéns, esse é o primeiro passo para você entender o quanto você precisa buscar de conhecimento. E isso faz todo sentido, cara. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque para você saber o quanto você... Eu vou falar um negócio bem confuso agora, tá? Para você saber o quanto você não sabe sobre álgebra, você tem que saber sobre álgebra. Entendeu? Como é que você vai saber o quanto não sabe sobre a eletrofisiologia da membrana celular se você nunca estudou a eletrofisiologia da membrana celular? Ou se você estudou só alguns conceitos? Quanto mais a fundo você vai numa determinada área, mais você começa a tocar o desconhecido. Isso é muito bonito, na verdade. O seu conhecimento, quanto mais ele expandir dentro de uma determinada área, mais as fronteiras desse conhecimento encostam no desconhecido. Entendeu? E mais você sabe o quanto você não sabe. Então, se você se acha assim, parabéns, isso é um ótimo começo. Tá? Um ótimo começo. E talvez não seja bom você reduzir essa sensação. Talvez não seja bom você reduzir essa sensação. Eu adoro ter essa sensação de que eu não conheço muito, porque isso me faz buscar e correr atrás. Isso me faz entender mais, abrir novas perspectivas de estudo, abrir novos campos de estudo, tentar olhar para outras coisas. Teve época que eu achei que só estudar neuroquímica era suficiente para entender o cérebro. Teve épocas, e aí eu descobri que não. Eu descobri que você precisa estudar sobre tecidos também, sobre morfologia. Aí teve época que eu achei, não, agora só neuroquímica e morfologia eu já vou saber tudo sobre o cérebro. Aí não foi assim que funcionou, eu precisei começar a estudar anatomia, né? Então, eu estava no nível bem lá dentro, neuroquímica, fosforilação de determinadas proteínas e não sei o quê. E aí eu fui para um nível mais de sistema, estudando circuitos inteiros de neurônios, até que eu fui para um outro nível, que era um nível de organização de neurônios mesmo, tecidual mesmo, e aí depois eu fui para o nível anatômico. Foi bom, agora eu sei tudo sobre o cérebro. Estou estudando o nível anatômico, então vim lá da proteína até o nível anatômico. Devo saber tudo sobre o cérebro. E aí não, aí você descobre que tem que estudar comportamento também, né? Porque o comportamento influencia no cérebro.
Aí você fala, bom, então eu vou estudar comportamento, vou ter uma noção básica de tudo sobre comportamento. Aí você vai lá e estuda comportamento. Aí você descobre que não, aí você descobre que você tem que estudar antropologia, porque a forma com que as culturas se comportam influenciam na forma com que o seu cérebro é. Pessoas orientais têm diversas áreas diferentes do cérebro do que pessoas ocidentais, e essas áreas diferentes no cérebro culminam em diferentes desfechos comportamentais, tanto em questões de individualidade quanto em questões de sociabilidade. E beleza, você estuda cultura, que já é uma naba gigantesca. Aí você começa a descobrir que não, os povos antigos também influenciam na forma que o seu cérebro é hoje. Regiões da Índia regiões da China que foram desenvolvidas principalmente pelo cultivo de arroz na agricultura, principalmente cultivo familiar. Essas pessoas têm níveis de receptores dopaminérgicos diferentes que pessoas que moram nos Estados Unidos, europeus que migraram para os Estados Unidos, cujos antepassados não tiveram influência de agricultura familiar, né? Tiveram influência de agricultura mais industrializada. Isso muda totalmente o perfil do cérebro. Então, quando eu comecei a descobrir isso, a pessoa que mandou essa pergunta foi da caixinha, por isso que eu não tenho o nome da pessoa. A pessoa que perguntou isso, é bom ter essa sensação. Imagina se eu ficasse lá no nível da neuroquímica. Imagina que porcaria. Imagina. Se eu ficasse preso lá e achasse que saber só aquilo era suficiente para eu conseguir entender como o cérebro funciona. Então, ainda bem que eu nutri em mim uma sensação de burrice mesmo, sabe? De ignorância. Isso é maravilhoso, entendeu? O que não pode é ser disfuncional, né? Se for disfuncional, aí é um problema. Não pode ser disfuncional. Mas é importante que você fique com esse tipo de mecanismo ligado e operando em pano de fundo. Sabe quando você fala seu computador, o seu telefone, fala que tem um aplicativo comendo bateria porque está operando em plano de fundo? A sensação de ignorância tem que ser assim. Ela tem que ter presente sempre, porque é um bom motivador para você correr atrás.